Amados irmãos, vou ler aqui um pedacinho aqui, uma mensagem aqui em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã gloriosa e amada. Amados. Diz assim, capítulo 17, versículo 2, diz assim: Elias é sustentado pelos couves. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira daqui e vai para o oriente e esconde junto ao rio de Querete, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos couves ali que te sustente. E foi Eli e fez conforme a palavra do Senhor, porque havia junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E ali os couves lhe traziam pão, carne pela manhã, como também sustentaram que passando dias, sucedeu que passando dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amados irmãos, eu trago nesta manhã uma pequena pregação sobre Elias. Elias era um profeta verdadeiro, homem de Deus, homem que nos contaminava com o pecado, mas vivia em santidade diante de Deus, o Todo-Poderoso, amados. E Deus disse para Elias, dizendo, Elias, depois veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, onde te sustento, e ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E Elias obedeceu a palavra do Senhor e foi para o ribeiro de Querite, irmão. Porque Deus mandou ele se esconder, porque aquela mulher maldita, Zezabel, mandou matar os profetas de Baal, e o profeta Micaías, foi Miqueias, que eu não estou aqui me lembrado bem o nome dele, mas quando pregar bem aqui, eu vou saber como é o nome do profeta, mandou esconder o resto para ela não matar. Então também, porque ela tinha raiva de Eli, porque Elias era um adorador, vivia adorando ao Deus vivo, o Deus do céu, e ela queria matar o servo de Deus também. Até porque Elias não era adorador das imagens, né? Vivia em santidade com o Espírito de Deus. Então ele retirou-se, obedeceu a palavra do Senhor e foi para Querite, um rio. Lá Deus mandava os couves, que é uns pássaros pretos, para sustentar Elias. E ele ia lá na mesa, até na mesa do próprio inimigo de Elias, porque a palavra de Deus diz que os servos de Deus não têm inimigo, mas quando eles são adoradores e se prostram diante de Deus, aclamar o Deus vivo, o inimigo usa com fúria e bota muita perseguição, muita inimizade, muita maldade. A gente é perseguido por causa do grande amor de Deus. Então Elias foi se esconder e beber água do rio. E os couves traziam a comida para ele. E certos, quando foi dias, o ribeiro de Querite secou que rachou. Aí Elias disse, se houver a segunda vez
Elia, te levanta e vai para Serepta, que é de Sidom. Lá eu te ordenei uma viúva para te sustentar, uma viúva que te sustente. E ele obedeceu segunda vez, amados irmãos, a ordem do Senhor e foi. E quando chegou lá, em Serepta, estava seco de novo, era outra seca. Ele enfrentou a seca de Querite e enfrentou a seca de Serepta. Aí quando chegou lá, encontrou na porta da cidade uma viúva apanhando cavaco. Aí ele disse, certo que seja essa daí que o Senhor mandou, eu vim para ela me sustentar. Então aquela viúva ia sustentar Elias com um bocado de pão, com pão e farinha. E Elias também foi enviado por Deus para poder aquela mulher, né, aquela criancinha, morrer da fome, porque estava seco. E aquele lugar onde ela estava, a viúva de Serepta, era um lugar deserto. Era pobre, uma viúva pobre. Não tinha nada. Viu, irmão? Quando Elias disse, traz um pouco de água para mim, mulher. E na tua mão, um punhadinho, um pedacinho de pão. Ela disse, viva o Senhor meu Deus, em cuja presença eu estou e eu também, que eu sinto a graça de Deus. Que eu não tenho nada. Só tenho uma coisinha de farinha, uma coisinha de azeite, numa botija. Vou fazer um bolo agora, com esses cavaquinhos. E vou fazer e depois esperar a morte, comer e morrer mais um filho, meu filho. E ele disse, mulher, primeiro tu faz um bocado para mim, depois para tu e teu filho. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que os homens de Deus, naquele tempo, não viviam vida boa, vida regalada. Falava com Deus, era profeta, mas pagava o preço nos montes, atrapado no Monte Horebe, nos montes santos do céu, comendo pão e água. Quem quer comer pão e água nesse tempo, irmão? Viu? Ninguém quer comer pão e água, não, meus irmãos. A gente quer uma lasanha, uma pizza, chegar em casa, estar num travesseiro bom, dar glória a Deus, roncar a noite toda. Ninguém quer vida ruim, não. Se tiver uma vida ruim, diz, Deus, eu tenho um Deus, e Deus faz isso comigo. Eu sou a primeira a dizer que eu não sou hipócrita, eu sou Deus. Senhor, está me faltando isso. Senhor, você é o Deus do olho da prata. Por que você deixou passar isso? Então nós somos murmuradores, reclamadores, né? Então Deus mandou ela para aquela viúva sustentar. Porque Deus estava vendo o coração dela. Quando ela não mandou ele ir para a casa do rico, do milionário, mandou ele para a casa de uma pobre. E ele não murmurou, não. Se fosse nós dizia. Se eu saímos do sofrimento para vir para o outro. Elias era profeta, mas ele não dormia numa cama, amados, de riqueza, não. Ele dormia nas beiras dos rios, com a cabeça do crente em cima dos montes de terra na pedra, sustentado pelos covos, bebendo água daquele rio. Não tinha alguém daiá, não, amado. Viu? E nós só quer vida boa, nós só quer um bom carro, uma casa confortada, uma casa cheia de luxo. Quem quer sofrer, irmão? Ninguém. Eu não quero, você não quer, ninguém quer, amado. Aí ele saiu de uma seca e foi para outra. Fosse nós dizia, se nós saímos de uma seca, já vou entrar noutra. Aí foi. Aquela mulher, aquele lugar de idolatria. Um povo que vivia em idolatria. Deus secou lá, que estava Serepta, que o chão se rachava naquelas casas velhas.
viu, irmão? Antigas. E aquela mulher era uma mulher humilde de coração. Deus viu o coração dela. Deus viu que ela era humilde. Então o sofrimento dela, ela suplicou a Deus. Deus, eu vou morrer, eu e meu filho, Deus. Eu não tenho o que comer. A última coisinha que eu tenho é esse punhado de farinha. Quem quer comer só azeite com farinha, irmão? Ninguém, amado. Aí ele foi e disse, tu faz primeiro um bolo para mim, e depois um pedacinho de pão para mim, tu traz, depois é para tu. Porque assim diz aquele Deus que eu sirvo. E aqueles que têm temor servem com respeito. Deus quer o respeito do homem, não a imoralidade, nem os maus pensamentos, nem a maldade, nem a adoração, o mal, mas que é Deus. Viu? O homem de Deus, ele ama a Deus. Ele sofre aqui na terra perseguições, afrontos. Viu, irmão? Afrontos, covardia, maldade, ira, ódio do inimigo. Porque o inimigo já usou dos profetas, dizendo que o inimigo tem ira de mim. Mas sabe por quê, irmão? Porque sou a serva de Deus. Eu me iro com ele, eu tenho nojo do inimigo e dos pecados deles, amado. Aí sabe o que ele usa? A boca do pecador para acanalhar os filhos de Deus. Mas está aqui a palavra de Deus dizendo que Elias era acanalhado pelaquela mulher mal, maligna, cheia de pecado, cheia de imundice, com espírito imundo. Ela tinha um espírito de prostituição, ela respeitava a carne. Ela tinha um espírito de vaidade. Ela tinha um espírito agorento. Ela ensinava aquelas mulheres, aquela cambada de mulher que seguia ela, a se prostituir, a receber espíritos imundos. Então, irmão, Deus mandou Elias foi. Ele não murmurou. Ele não disse nada, apenas recebeu o recado de Deus e obedeceu a segunda voz do Senhor. E aqui está dizendo que ela obedeceu e fez um pequeno bolo e deu a ele, ele comeu. Ele disse, da tua panela, farinha, não profetizou coisas grandes não, banquete não, comida né, luxuosa não. Da tua farinha, da tua panela, farinha, não vai se acabar. Nem o azeite da tua botija vai se acabar. Segundo a palavra minha, quer dizer, segundo a palavra dele, do profeta, não é a minha não, é do profeta que Deus ordenou. Deus ordenou. Todo dia o Senhor manda meu maná. Eu posso ter dinheiro na carteira, eu posso também não ter. Mas o que ele disse, ele compra. E sabe o que ele disse para mim, amados? Você que crê no poder de Deus, diz para mim assim, tu come do jeito que teu Deus, mandar. Um dia ele manda carne, outro dia ele vai mandar o ovo e eu como. Mesmo não gostando do ovo, mas eu como. Então, amado, primeiro respeite o caráter do Senhor. O homem não engana e se engana. O ser humano é pecador, não presta. Mas Deus é santo. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. E ali, segundo a palavra de Deus, na boca de Elias se cumpriu. Eles comeram por muito, diz a palavra aqui, está dizendo. Então, o azeite não faltou da botija e comeram por muitos dias. Viu? Aquele azeite. Isso sucedeu que aquela criança morreu, filho dela. E ela disse, homem, tu veio aqui para poder eu lembrar do meu pecado, da minha iniquidade, e cometer a minha iniquidade e matar meu filho. E ele disse, me dá teu filho, viu? Me dá teu filho. E ela deu, e ele se deitou por cima daquela criança, respirou e pediu, oh Deus, devolve o espírito dessa criança, meu Deus. Porque eu não vim aqui para fazer nenhum mal a esta viúva, meu Deus. Viu, ordenado por ti. Então eu estou sendo aqui pregando esta palavra, ordenada pelo Espírito de Deus, amados. Eu não tenho nenhuma beleza.
Eu não sou bela. Eu não sou nem uma bichona, uma empresária, aí uma juízo, aí um rico. Agora eu te digo, eu amo meu Senhor e eu tenho Ele no meu coração, amados. Eu te digo, o que eu tenho na minha vida é a profecia do Senhor. Agora eu tenho muitos louvores que sempre eu conto. Eu sou uma grande, quem diz é Deus. Uma grande compositora, só não sou conhecida. Meu louvor é tudo aqui nesses cadernos, muitos cadernos, cheios de louvor. Viu? Sou uma grande compositora, porque o meu maior compositor é o Senhor. Ele é o meu maior compositor, meu maior doutor. Quando eu estou doente, eu grito por ele. Senhor, o servo de Deus, ele não anda com rebanho, ele anda só. É que nem a águia, anda só. Viu, amados? Então, se cumpriu a palavra do Senhor, se cumpriu a palavra do Senhor, e Deus confirmou a bênção das palavras na vida de Elias. Peraí, capaz tu vem. Então, Jesus disse, rebola aí. Tá, certo. Aí então, amados, eu estou falando aqui que se cumpriu. Ele não murmurou. Recebeu a seca, recebeu o sofrimento, recebeu a graça de Deus. E Deus era com ele. Deus falava com ele. E o que Deus fazia com Elias, ele aceitava. Sofrimento e tudo. Então, aquela terra é uma terra pagã, uma terra de gente mal. Deus mandou aquela seca para poder eles saberem que Deus era Deus. Esse seca agora, eu não sei se vai até 2040, pode até passar, pode até eu 2050, mas sofrimento, lamentação para a humanidade, viu, irmão? Angústias a humanidade vai passar, tristeza, doença, peste, fome, muita morte. A guerra está aí, os homens estão se matando. O diabo está no meio deles, trazendo angústia e desespero para acabar com a nação, com fogo, as criancinhas, os animais, os velhinhos, para acabar com a nação. Então, amados, o que eu tenho que te dizer é que o que Deus está fazendo diante dessa nação é matando. Viu, irmão? Então, irmão, o profeta verdadeiro, ele sofre. Ele sofre as amarguras. Ele é amargurado de alma, de espírito. Porque ele vive em comunhão com aquele Deus. Viu, amado? Então ele disse, e a farinha não se acabou, e ele se alimentou mais aquela criança. Passou a seca, ele se alimentando da farinha, se alimentando do azeite. Só farinha e azeite. Eles passaram a seca. Então, amado, aprenda aqui na palavra de Deus a respeitar o humilde, aquele que não tem nem uma riqueza, uma mansão. Respeite, amado, os homens de Deus, a mulher de Deus, porque na boca deles, daquele sofredor, fala Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que têm riqueza, muitas, se não for humilde, eles são arrogantes, amado. Tem arrogância. Viu, amado? E a arrogância não vem de Deus. Eles têm orgulho, e o orgulho não é de Deus. Viu? Então, amados, Deus, ele diz, tu me obedece, como do que eu te der. Um dia que eu te der do bom, eu te dou. Eu te dou. E tu come e aceita. E todo dia eu como e agradeço. Senhor, obrigado pelo meu maná. Aqui é 2 ovos, Senhor, eu vou comer. Mas obrigado porque tu não deixou hoje eu passar necessidade. Viu, amado? Deus se cumpriu a palavra deles, porque Deus sabia que aquela viúva, como Rafael, era humilde, ia morrer de fome aquela criança. E Deus viu que ela era humilde, não merecia aquilo. Vivia numa terra idólatra, numa terra mal, numa terra cheia de terra pagão, cheia de homens pecadores, contaminados pelo pecado.
E Deus deu vida àquela mulher. Se compadeceu. Ele mandou ela e disse, aí tu vai, tu profetiza, tanto tu passa seca, ela também vai passar seca. Viu, amados irmãos? Deus, Ele, irmão, vê tudo. Ele diz, não importa se tu não tem beleza, importa. É o teu coração, é o que eu estou vendo dentro. Importa é o que eu vejo por dentro. Importa saber o que é que você é, amado irmão. O que é que você tem dentro do coração. Né? Então, aquela viúva não morreu de fome. O filho dela ressuscitou-se para a glória de Deus. Elia passou seu sofrimento, mas quando terminou dali, ele voltou e foi se encontrar com profetas e disse, agora tu se encontra com Acabe e disse para ele que eu estou dizendo, segundo a palavra do Senhor, que não vai faltar, vai chover na terra. E Acabe já estava com os seus animais, as mulas, tudo morrendo, tudo morrendo, sem água, sem pão, porque ele era idólatra, vivia invocando os espíritos agorentos, né? Não amava ao Deus verdadeiro, vivia em pecado com Deus. E Deus ordenou e a bênção de Deus chegou para aquela viúva e para Elias. Ele podia muito bem ter murmurado, mas Deus, quando é com o homem de Deus, ele não murmura. E a palavra de Deus que vinha na boca dele, se ele dissesse, é assim se cumpria, porque era homem de Deus. Viu? Os homens de hoje em dia, irmã, a nação de hoje em dia, pode ser até os crentes, só quer uma cama boa, comida boa e viver na carne, porque não sobe mais não sobe um monte, como aqueles homens de Deus subiam e pagavam preço com pão e água, e Jesus vinha na boca deles. Aqueles homens, se botasse as mãos em cima do morto, ressuscitava. Ele ressuscitou o filho da viúva que estava lá, mas ela comendo do pão, da farinha e do azeite, porque Deus era com ele. Ele tinha Deus, ele tinha o Espírito de Deus. Vai você, orar no morto. Cadê o sacrifício? Cadê a grande obediência? Cadê o grande temor? Cadê o grande respeito? Está na carne, irmão. A carne já acaba. A carne destrói o espírito. Mata. Viu, amados irmãos? Então era um homem de Deus. Vamos respeitar os homens de Deus. Mesmo pobrezinho, andando de chinela, andando na humildade. Mas vamos respeitar. Porque aqueles homens, quando falam, Deus está com eles. Ele está com o grande também. Se for humilde, meus amados. Se tiver humildade, não tiver orgulho. Viu? E não for soberbo. Então Deus ordenou. Viu? E a chuva veio. E Acabe deu beber as mulas dele, os bois deles. Mas Acabe sofreu por causa da mão de Deus. E o profeta Elias foi até ele e disse: 3 anos não choverá na terra. E ele se escondeu por causa da mulher mal, que ensinava as outras a se prostituírem dos tempos de oração e a buscar espírito agorento. Amém? E cumpriu-se a palavra do Senhor. Adora o Senhor com todo respeito, mesmo nós sendo homens pecadores, falhos. Nós se engana, mas nosso Deus está no céu, não engana nós. Respeitou aquela viúva, o clamor dela, viu o coração dela, o sentimento pelo seu filho e mandou o socorro. Mandou a misericórdia dele, a compaixão dele para aquele lugar seco, sem amor. Ali não tinha amor, não tinha respeito não. Mas ele foi. Homem de Deus, sofredores, dormindo no chão, bebendo água do rio. E nós queremos indaiar, como já falei. Viu, amados irmãos?
Aquele homem está lá em cima vendo qual é o verdadeiro homem de Deus aqui na terra. Qual é aquele que sofre sem murmurar. Qual é aquele que sofre a vontade de Deus, segundo o desígnio de Deus, e ser tentada pelo inimigo, ser tentado com as pertinazes de Satanás, com a estratégia dele, com a unir dele. O que ele só faz aqui é querer maltratar o servo de Deus. Viu, amados irmãos? Então seja um homem de Deus, viu no Espírito, para poder, quando tu clamar, Deus até os mortos ressuscitar. Viu? Através da tua oração, através do teu temor. Irmão. Então, irmão, Deus se compadece ainda dos humildes e dá o que os humildes necessitam. Viu? E ele profetizou dizendo aqui. Ele tomou, aí depois, irmão, disso, ele veio e passou outro sofrimento com aqueles 400 profetas de Baal, mas ele clamou e Deus matou aqueles 400 homens cheios de malícia, de maldade, de malignidade, de ruindade, perversidade, que não respeitavam o Criador nem sua face, mas eles eram agorentos.